glória a Deus, paz do Senhor. Qual o nome da senhora? Margarete, seja bem-vinda neste lugar, tá bom? Que você fique à vontade, que você se sinta bem, que Deus fale com você. É muito bom estar aqui novamente, né? Deus e as suas maneiras de nos usar e falar conosco. Tenho certeza que hoje você vai sair daqui com algo que Deus tem preparado para você. Seja uma exortação, seja uma palavra de ânimo, mas o Senhor, Ele está neste lugar e Ele quer falar com você. Você está disposto e disposta a ouvir a voz de Deus? Amém. Então Ele vai falar com você. Coração quebrantado, Ele não rejeita. Abra sua Bíblia lá em 1 Reis. Hoje quem iria pregar é o Edson. E eu iria ministrar de manhã para os jovens. Nós tivemos um culto de manhã para os jovens. E Deus, com as suas maneiras de nos usar. Né? O Marcelo é algo marcante, Marcelo, no ministério do Edson. Toda vez que você acordar, você lembra disso. E você, toda vez que acordar, lembra disso. O Marcelo é um fator marcante na vida e no ministério do Edson. Toda vez que o Edson pensar em desistir, ou achar que não é capaz, ou qualquer outra coisa, lembre-se do que Deus fez, através do Edson e através do Marcelo. Toda vez, Marcelo, que você está na pregação do Edson, é Deus falando com ele. E toda vez que você está na pregação dele, é Deus falando com ele. Sabia? Porque ele ia ministrar hoje à noite. E nós trocamos. Eu estou ministrando de noite e ele ministrou de manhã. E você ter vindo é a resposta de Deus para o ministério dele. Então, que vocês saibam que Deus e as suas maneiras de falar conosco. Às vezes a gente acha que, ai meu Deus, não está dando certo. Não é por esse caminho. Nós fazemos os planos, mas quem concretiza é o Senhor. É o que diz a Bíblia. Não é o que eu estou dizendo. É o que diz a Bíblia. E é através da Bíblia que nós somos guiados. E hoje nós vamos falar, voltando, e como ele iria ministrar, eu estava tranquila, porque nós íamos fazer uma reunião domingo de manhã. Iria trazer uma palavra tranquila, mas nada de tamanha proporção como um culto de noite, domingo de noite. Mas Deus, Ele foi ministrando ao meu coração algo, e Ele foi moldando sobre Eliseu. Estava lendo 1 Reis, já estou lendo 1 Reis. No seminário a gente teve um pouco do estudo do Antigo Testamento. E nós conhecemos muito pouco a vida deste cara que nós vamos falar. Conhecemos alguns fatos que foram importantes na vida dele, mas de fato nós não conhecemos nada. E hoje ainda em casa, nós estávamos ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes ministrando, e ele falando exatamente sobre Eliseu. E Deus quer falar com você sobre Eliseu. Todos os caminhos estão indo para 1 Reis 19. É um texto pequeno, então nós vamos ler todo ele, tá bom? Todo mundo achou? Elias, perdão. Primeira Reis 19 diz assim: quando Acabe contou a Jezabel o que Elias tinha feito e o que ele tinha matado os profetas de Baal à espada, ela mandou um mensageiro com este recado a Elias: que os deuses me castiguem com todo o vigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Então Elias teve... O que está escrito aí na sua Bíblia? Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade de Judá, e deixou ali o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo,
e sentou debaixo de uma moita de zimbro. Ali orou, pedindo a morte. Já basta, Senhor, tire a minha vida, tenho de morrer algum dia. E bem que o Senhor poderia dizer que é agora, pois não sou melhor do que os meus pais. Então deitou-se debaixo da moita de zimbro e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levanta-se e coma. Elias olhou em redor e viu um pão que estava assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se outra vez. O anjo do Senhor voltou depois e tocou novamente, dizendo: levante-se e coma, porque você tem uma longa caminhada pela frente. Então ele se levantou, comeu, bebeu, e o alimento lhe deu força suficiente para viajar 40 dias e 40 noites, até chegar ao Monte Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho trabalhado duramente para o Senhor Deus dos exércitos. Porém, o povo de Israel não cumpriu a sua aliança com o Senhor, e derrubou os seus altares e mataram todos os profetas. Sou o único que sobrou, e agora estão tentando matar-me também. Saia-me e ponha-se no monte diante do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor disse a ele. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou em um vento de tempestade atingiu a montanha. Era um vento tão forte que as pedras saíram do lugar diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se um som de uma brisa suave. Quando Elias ouviu o som, cobriu o rosto com o seu manto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: por que você está aí, Elias? E de novo ele respondeu: tenho trabalhado duramente para o Senhor dos exércitos. Porém, o povo de Israel não cumpriu o seu trato com o Senhor, e derrubou os seus altares, e matou todos os seus profetas. Sou o único que sobrou, e agora estão tentando matar-me também. Então o Senhor disse a ele: volte pela estrada do deserto de Damasco, e quando chegar lá, derrame óleo sobre a cabeça de Azael, para que ele seja rei da Síria. Depois derrame óleo sobre a cabeça de Jeú, filho de Nimsi, para que ele seja rei de Israel. E derrame óleo sobre a cabeça de Eliseu, filho de Safete, e de Abel Meola, para que ele tome o seu lugar como profeta. Qualquer um que escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e o que escapar de Jeú será morto por Eliseu. E fique sabendo que conservei 7.000 homens em Israel, que nunca se curvarão diante de Baal, e nem beijarão esses deuses. Então Elias saiu de lá, encontrou Eliseu, filho de Safate, ele estando arando um campo com 12 parelhas de boi. Elias o alcançou e atirou sua capa sobre os ombros de Eliseu. Eliseu deixou os bois ali e correu atrás de Elias, dizendo: primeiro, deixe-me beijar os meus pais e despedir-me da minha mãe, e depois irei com você. Elias respondeu: vá e depois volte. Mas lembre-se do que eu fiz a você. Então Elias voltou aos seus bois, matou os 2 bois que eram seus, usou a madeira do arado e do jugo para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne aos outros trabalhadores e ao povo que estava lá,
e todos comeram. Depois se aprontou e foi com Elias como ajudante dele. Lemos um versículo hoje. Se você ainda não leu, acabou de ler. 1 Reis 19 conta a história de um profeta. Profeta não é este que nós temos o conhecimento hoje, daquele que vem e traz profecias que às vezes você queira ouvir. Profeta é aquele que profetizava a palavra de Deus. Não existia nada de novo quando se profetizava aquilo que já todos conheciam. Mas ele era o profeta de Deus. No capítulo 18, conta algumas coisas e algumas vitórias que Elias já tinha vivido. Mas quem era Elias? Elias era um profeta. Elias ele viveu no século 9 a.C., lá no reinado de Acabe, como nós lemos ali, quando Acabe contou a Jezebel. Ele viveu no reinado de Acabe e de Acasias. Jezebel era sua esposa e ela foi a pessoa que introduziu a adoração a outros deuses ali naquele lugar. No 18, conta a história em que todos nós já conhecemos, em que ele chama os profetas de Baal e os desafia. E pergunta, se o seu Deus for o Deus vivo, o bicho vai pegar aqui agora. E eles ficaram tempos e tempos lá e nada. E Elias foi e falou, ó, tá vendo essas brasas? Joga água aí, nessas madeiras, joga água aí, que o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, agora vai se manifestar aqui, para que todos creiam que existe um Deus que está acima de todos eles. E nesta ocasião lá, existia 450 profetas de Baal e mais 400 profetas, e todos eles foram consumidos. Demonstração do poder de Deus através da vida de Elias. Quando Deus ele quer nos usar, ele nos usa da maneira que ele quer. Elias viveu e viu muito o poder do Senhor. O ministério de Elias, no começo, ele profetizou que haveria uma seca neste povo, para este povo, este mesmo povo que era do reinado de Acabe. E por isso ele ficou fugitivo. O Senhor falou para que ele fugisse, para que ele se escondesse. E depois o Senhor pediu para que ele saísse e pudesse ver as mãos do Senhor operando através da vida dele. Lá em 1 Reis 17, onde está falando sobre essa grande seca que iria acontecer. Quando houve ele profetizou que haveria essa seca, Jezabel, que introduziu essa idolatria ao deus Baal, o deus que era um deus da fertilidade e vida, eles estavam entrando de frente, em combate com este povo. É mais ou menos assim, quando você diz que você é cristão e alguém fala, então me prova. Quais são as armas que você vai usar? Qual vai ser a oração que você vai fazer? Como você vai agir conforme o que for acontecendo? Quando a adversidade bater na sua porta, qual vai ser o Deus que você vai chamar? E aí é interessante, porque também houve mais uma aparição aí de Elias na história, lá no Monte Carmelo, que é este que está lá em 1 Reis. Naquele dia, todos os profetas foram mortos. Elias estava voltando de uma guerra espiritual, vitorioso, onde todos já tinham escutado quem era o Deus que ele servia. Será que todos já têm escutado o Deus que você serve através de você? Será que as pessoas conhecem o Deus que você serve? Será que você conhece o Deus que você serve? E para nós entrarmos, de fato, nesta ministração, eu coloquei assim o título: qual é a voz que você tem escutado? É tão engraçado que eu ouvi a voz da minha mãe falando isso. E nunca foi tão fácil eu achar um título para uma ministração.
Porque normalmente eu preparo a ministração e no final da ministração eu coloco o título. Não sei se é normal, se eu sou doida mesmo. Mas qual é a voz que você tem escutado? Já parou para pensar? Elias estava saindo de um lugar vitorioso. Todas as pessoas sabiam quem ele era. Todas as pessoas estavam reunidas ali e viram o poder de Deus através dele. Ele estava saindo vitorioso, mas, ouça, Jezabel diz assim: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. O que ele fez com a deles? Morte. Ela estava ameaçando o profeta do Senhor, aquele a quem tinha acabado de sair vitorioso, onde todas as pessoas conheceram e sabiam quem era este Deus. Um Deus que é todo-poderoso, um Deus que usa as nossas vidas. E que para Deus não existe nada que é impossível. Não existe limites para quando Deus quer operar nas nossas vidas. Mas ele era um homem como nós. E ele teve medo. Ter medo não foi o problema. O problema foi ele ter fugido. Todos nós temos medo. Às vezes de uma coisa boba, às vezes de uma coisa muito grande. Eu não esqueço, nós já falamos sobre medo aqui algumas vezes, né? E o pastor Ney, ele falou que ele tem medo de ficar cego. E eu não esqueço, porque na escola onde eu estou, existe um menininho cego. E eu toda vez olho para ele, eu tenho vontade de conversar com ele, mas ainda não tive essa oportunidade. Mas eu fico pensando, como será que ele imagina as cores? Como será que ele imagina as formas? Como é uma árvore, a cor? Ele sabe pela textura. Mas quando nós vemos, nós temos a dimensão daquilo que uma pessoa que não enxerga não tem. Qual tem sido o seu medo? Fala para mim, alguém. Você tem medo do quê? Fala, Lari. Medo de nada. Cleiton tem medo de ficar desempregado. Não tem medo, Lari? É filha de Joaquim. Joaquim não deixa a gente ter medo. Olha, eu tinha medo de escada. É algo que me dava pavor de imaginar em subir numa escada. E eu tenho vencido os meus medos. Escada aquelas... Não é escada normal, escada de pintar, essas coisas. É, de abre e fecha. E eu tenho vencido meu medo. Tem outros, lógico. Mas esse medo da escada é algo que me paralisava. Se eu subisse, eu ficava parada na escada. No primeiro andar, que seja, no primeiro degrau, eu ficava parada. Não conseguia, não descia, não ia. Ficava paralisada. E aí, já pensou, Lari? De altura. E você, Vitinho? Você, Renan? Esses meninos são tudo guerreiros. Guerreiros de Jeová. Medo de ser assaltado. Você, Marcinha? Sem ser de anão. Outro medo. Ah, não. Ah, não. Outro medo. Barata? Dentista. Mas nós temos alguns medos que são comuns. Dependendo de uma faixa etária, as crianças têm medo de dentista. E aí, talvez por causa de um trauma que houve, elas carregam isso para a sua vida de adulto. Eu tenho medo de perder. Tenho medo de perder. Por quê? Porque quando eu era criança, eu perdi os meus pais, eu perdi meu avô. E aí, toda vez que entra esse perder, eu não consigo lidar com esse medo. Todos nós temos um medo que seja. Venceu o medo. Ju, você tem medo do quê? De perder os seus pais.
Quem não tem medo de perder os pais aqui? É um medo que é comum. Ah, já perdeu, mas tinha medo, não tinha? É um medo comum. Todos nós temos medo comum. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos, falíveis. Nós não somos super-heróis. Às vezes nós enfrentamos coisas que nos fazem ou vivemos situações com que nos deixem ser super-heróis. Poxa, sou eu que sustento a minha casa, eu que cuido dos meus filhos, eu não posso ficar triste, eu não posso. Mas vai chegar uma hora que você vai cair. Seja na tristeza, seja na doença. Uma hora nós vamos sentir medo. Mas o problema não é o medo. O problema é que ele fugiu. Ele fugiu. E é tão interessante que o sinônimo de medo é o quê? O que é o antônimo de medo é o quê? Antônimo. Aula de português. Antônimo, ao contrário. Ao contrário de medo é coragem. Uma vez o pastor Ney ministrou aqui, não me lembro se foi sobre medo, mas ele disse isso, que em nós é ativado duas situações, né? Que ou você é feliz, ou você é feliz ou você é triste. Ou você tem medo ou você tem coragem. Você não consegue ter dois sentimentos ao mesmo tempo. Mas você depende de um para que o outro aconteça. Você precisa ter medo para ter a coragem. Entende? Para que você tenha coragem, algo precisa ser ativado em você. É igual quando nós estamos vendo reportagens na televisão e a pessoa enfrentou um bandido, alguma coisa assim. E depois ela fala, poxa, não façam isso. Não é demagogia. É porque ela parou e pensou. Foi algo involuntário que ela teve naquela hora. É igual a gente fala, e se alguém vir e, sei lá, fizer alguma coisa, o que você faz? Você reage ou não reage? Eu falo que a gente não sabe. A gente pode falar que não reage e chegar na hora reagir. A gente pode falar que reage, não reage e chegar na hora reagir. Porque no momento do medo é que são ativados. Ou você tem coragem, ou você foge. Só existem esses dois paralelos aí para o medo. Ou você vai ter coragem em enfrentar, ou você vai voltar e fugir. Elias, ele fugiu. Mas hoje o que Deus tem para nós é o antônimo de fugir. É o antônimo do medo, é a coragem. Hoje o que Deus quer falar para você é para que você seja forte e corajoso. O medo sufoca as nossas verdades. É o que eu falei lá da escada. Quando que eu estou subindo a escada, eu penso que eu vou cair, eu estou no primeiro degrau. Quem vai cair, vai se machucar no primeiro degrau? Um exemplo, a Márcia tem medo do anão. Eu vi o dia que o anão estava aqui e a Márcia estava comigo. Né, Márcia? Ela fica em pânico. O que a pessoa vai fazer? Nada, eu acho, né? Vai saber, ela vai estar armada, mas eu acho que nada. Mas olha a diferença de você perder os seus pais. Olha a diferença de você ficar cego. Olha a diferença de situações que nós vivemos na nossa vida. Mas existem duas alternativas. Ou eu fujo, ou eu tenho coragem, ou eu enfrento. E hoje Deus quer que você tenha coragem. Quando nós temos o medo, nós temos a luta e a fuga. Luta para enfrentar a situação. Você fala, não, eu vou para cima. Ou a fuga para se afastar cada vez mais dessa situação. Alguns intelectuais falam, e teólogos, que este texto demonstra que Elias estava tendo depressão. E cria-se muitas coisas sobre isso. Eu não acredito nisso. Eu creio que foi um momento em que ele estava passando, assim como todos nós passamos momentos difíceis.
Eu não ouvi a sua ministração hoje, porque eu saí. Mas o Edson falou que existem momentos de felicidade, se você é feliz e se você é triste, certo? E o que você aprendeu hoje? A minha ministração já estava pronta. Você é feliz? Você está feliz ou você está triste? Qual é o momento que você tem vivido? De luta ou de fuga? Vou me afastar cada vez mais. Ou não? Eu vou lutar e vou vencer. Né? Vou lutar e vencer. Vou ganhar e perder. A cada dia vou viver rompendo em fé. Olhe para tudo aquilo que Deus fez na vida de Elias. Não foram poucas coisas. Deus o guardou, Deus usou a vida dele e demonstrou para aquele povo quem era este Deus a quem ele servia. Mas humano e falho como ele é e como nós somos, ele teve medo. Nós precisamos olhar para tudo o que Deus já fez nas nossas vidas e tirar o medo. O medo nos sufoca das reais verdades. Nós conseguimos, sabe por quê? Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não são algumas coisas, são todas as coisas. São todas as coisas. Um homem que viu mais de 450 homens sendo mortos, porque Deus estava com ele. Teve medo de uma palavra. Ouviu a voz que soou da boca de Jezabel e teve medo. Ele não consultou ao Senhor, como ele fez em todas as outras vezes. Ele ouviu aquela voz e tomou para ele. Muitas vezes nós ouvimos vozes e tomamos para nós. Voz de que você não vai conseguir, voz de que você não é capaz. Voz de que não adianta porque não vai dar certo. Não luta mais, cansa. Já desiste. Está vendo? No final dessa trilha é morte. Nós temos escutado que tipo de voz? Jezabel ou a voz que disse a ele: eu sou contigo. Eu sou aquele que cuido de ti. Quando Josué recebeu a responsabilidade de tomar o lugar ali e conduzir o povo para a terra prometida, sabe o que foi falado para ele? O que o próprio Deus disse para ele? Abra sua Bíblia, por favor. Josué 1:9. Isso aí deveria estar gravado, sabe, na sua mente. Todas as vezes que você tiver com medo ou pensar em desistir, lembre-se disso. Josué 1:9. Não se canse. Digo e repito, seja forte e corajoso. Nada de desânimo e não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você, esteja aonde estiver. Não importa a situação em que você esteja, o Senhor é com você. Você só precisa ser forte e corajoso. Você pode ter medo, mas você não precisa fugir, porque o Senhor, Ele é com você. E Ele tem demonstrado isso todos os dias. O fato de você ter o que comer é a demonstração do amor do Senhor sobre a sua vida. O fato de você levantar. Hoje eu levantei. Quando você acorda, o ar que você está respirando, já acordei, estou consciente. O ar que você respira é o Senhor cuidando de você. O seu alimento, o seu vestimento, a sua casa, a sua família, a sua saúde, o seu trabalho. Sabia que a falta do trabalho também é o Senhor cuidando de você? A falta de saúde
Também é o Senhor cuidando de você. Porque às vezes a gente só quer ver Deus quando eu estou com saúde, quando eu estou com trabalho, quando está tudo ok. Mas quando não está tudo ok, Ele também está cuidando de você. Nós precisamos aprender a ver Deus em todas as coisas e não fugir dEle, porque Ele tem cuidado de nós. Olhe para tudo que Ele já fez na sua vida. Eu não era nem para falar, falo mais do que a matraca. Não era nem para eu cantar. Não importa se eu canto bonito ou feio. Para Deus o meu louvor é o mais lindo, porque é a minha adoração. Eu sou, e nós somos, né, pastor Ney? Quem veio quarta-feira ouviu. Nós somos aqueles que eram os mais rejeitados, os improváveis. Está na moda essa palavra, que nós somos os improváveis. Porque as coisas não eram para nós. Nós não tínhamos direito a nada, e não temos ainda. Mas pela graça e a misericórdia do Senhor, nós fomos redimidos. Nós somos libertos, nós somos salvos. Salvos da ira do Senhor. Salvos e temos a vida eterna. A vida eterna que não é em mim, não é na igreja, não é no pastor. É em Cristo. Em Cristo nós temos a vida eterna. Nós fomos salvos. Você é salvo. Olha o motivo para você não fugir. Todos os dias ele diz, seja forte e corajoso. Não tenha medo, Elias. Talvez se ele tivesse buscado a Deus ali naquele momento, em vez de fugir, Deus falaria exatamente isso para ele. Como disse para Josué, não tenha medo, eu sou contigo, não importa onde você for. Existiam aqueles profetas que estavam desafiando a ele, a fé dele. E Deus se demonstrou sendo Deus todo-poderoso. Não é só um pouco poderoso. Não é só onde agrada, não é só, é todo-poderoso. Todo o poder pertence a Ele. Nos céus, na terra, debaixo da terra. Em todos os lugares. Não existe uma área em que o Senhor não tenha poder. Ele tem poder sobre a sua vida, sobre os seus sentimentos, sobre o seu... Tudo. Tudo. Se você estiver na direção dEle, não fugindo da presença dEle, não se escondendo dEle. Ele é aquele que pode fazer todas as coisas. Quando nós estamos na direção e no caminho dEle. A coragem é algo que é contagioso, sabia? Assim como o medo. Eu tenho 2 fatos para te contar, que você vai chorar e vai rir ao mesmo tempo. Ai, gente. Quando o Hopi Hari inaugurou, nós fomos com o pessoal da PV e eu fui. E logo quando você entra no Hopi Hari, tem aquela torre, né? E eu nunca fui corajosa, né? Sempre fui. E aí estava a galera, tinha muita gente. E aí o Marcelo estava... Lembra o Marcelo? Eu sempre chamei ele do Careca, que eu não lembro o nome dele, que era o diácono. Não, qual era o pai do Marcelo? Como é o nome dele? Não, mulher. Não, o Marcelo que tinha o Júnior, que tem a Fofa. Não, Maurício. Oh, Cristo, Maurício, Nivaldo. E ele era terrível, né? Bagunceiro e agitando todo mundo. Ele, vamos. E eu, não vou não. Ele, vai, você vai. Vai todo mundo, você vai. Eu, não vou não. Ele, vai, você vai. Eu, não vou. Por fim, eu fui. Porque estava aquela bagunça. Vamos, vamos, todo mundo. E eu lá assim, eu não vou. A pressão já caindo, mas todo mundo, vamos. Eu fui. Chegou lá em cima, quase morri, mas passou e eu fui. Por quê? Porque a coragem me contagiou. Mas, ao mesmo tempo, uma vez eu fui na roda gigante com meu amor, excelentíssimo senhor Edson. E eu sou medrosa. E eu consegui colocar ele em pânico. Porque eu ficava, amor, não se mexe, pelo amor de Deus. Não se mexe, ai. E ele, no começo, estava brincando, vai. E no final, ele estava, Deus me livre, nunca mais eu venho com você aqui. Com raiva de mim, que ele falou, até eu fiquei com medo.
E parece uma coisa, quando você tem medo, é que as coisas acontecem. O trem parou lá em cima. E estava um vento. E eu falei, quando descer, eu vou falar que eu quero descer. E a mulher ainda falou, mais um. E eu, não, moço. E ele, pelo amor de Deus, para. O meu medo contagiou ele. Ele estava todo, vai, vai. E, de repente, ele, não se mexe, não se mexe. No final, ele falou, nunca mais eu vou na roda gigante com você. Tanto a coragem quanto o medo nos contagia. Nós só precisamos decidir qual que nós vamos seguir. Se nós vamos fugir ou se nós vamos avançar. Se vamos lutar. Vamos ler o versículo 5, lá de 1 Reis. 1 Reis 19, o 5. Alguém pode ler, por favor? Ele foi visitado por um anjo. Deus é aquele que cuida de nós em todo o tempo, em todos os momentos. Deus é aquele que cuida de nós. Ele mandou um anjo para ir lá e levar alimento para ele. Lá no 7, alguém pode ler, por favor? E ele deitou-se novamente. Por 2 vezes, o anjo do Senhor foi lá e falou para ele, levanta-se. Ele poderia ir lá e deixar o alimento e cuidar dele. Mas Deus, Ele quer que ele se levante. Deus, Ele quer que você se levante. Por mais que você tenha medo e sinta medo, Deus não quer que você fique paralisado. Deus, Ele envia os anjos, Ele dá ordem aos anjos para que você se levante e ande em nome de Jesus. Não fique parado, estagnado, não tome para você essa situação de medo que você tem vivido, que você já viveu ou que você vai viver. Porque Deus hoje Ele está falando para você, levante-se, seja forte e corajoso. Sou eu quem cuido de você. Deus preparou o pão, lá ele estava no deserto. Diz assim, que o pão que já estava assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Pão e água. Vida para ele. Nós, às vezes, estamos mortos. Só olhamos para os nossos problemas, as nossas dificuldades e tudo mais. E Deus, Ele chega e pergunta para ele, o que você está fazendo aí? E Deus pergunta para você hoje, o que você está fazendo aí? Na situação em que só você conhece. Seja ela de comodismo, seja ela de frieza. O que você está fazendo aí? Deus, Ele te chamou para fazer algo. Será que você está cumprindo aquilo que o Senhor te chamou? Elias, ele era um profeta. Deus fala para ele, o que você está fazendo aí deitado? É tipo assim, se levanta porque tem muita coisa para você fazer. Sabe? Aqui nós somos poucos. Se você não se levantar e fizer, ninguém vai fazer. Ou alguém vai fazer e essa pessoa vai ficar sobrecarregada. Mas se você fizer junto. Assim como na igreja primitiva. Eles tinham tudo em comum. Era essa a minha ministração, não era? Eles tinham tudo em comum. Eles comiam, eles bebiam, eles dividiam seus bens. Eles tinham o mesmo pensamento. E o que você está fazendo aí? É o que Deus perguntou para Elias e é o que Deus pergunta para você.
Será que você tem fugido ou você tem lutado? Será que você tem fugido ou você tem lutado na ágape? O que você tem feito aqui? E o que você pode fazer? Lutar ou fugir? Deus, Ele diz, aonde você estiver, eu estarei com você. Seja forte e corajoso. Se Deus te chamou para algo, faça o que Deus te chamou. Não tenha medo. Viu, Edson Roberto Lemos? Não tenha medo. Todos os dias Deus fala com a gente. Só precisamos observar o que Deus tem falado com a gente. Deus, Ele cuidou de Elias ali, levando o pão e levando a água. O Senhor foi ao encontro de Elias ali no monte. Ele não deixou só o anjo. Ele foi Ele mesmo. Encontro ao Filho amado. Nós somos o Filho amado. O Senhor, Ele tem prazer em estar cuidando de você. Em saber que você está na presença dEle. Em saber que você tem zelo pelas coisas que é do reino. Que faz parte da vida dEle. Ele nos criou só para viver esta vida. Nós fomos criados com um propósito. Elias tinha um propósito de vida. Deus o levantou como profeta. Deus te levantou como o quê? Para fazer o quê? Será que você não tem escutado outras vozes e tem tido medo e tem fugido? Qual é a voz que você tem escutado? Palavras de morte, de desânimo, de tristeza ou palavras de vida? Quais são as pessoas que você tem andado? Pessoas que te levam para a morte ou pessoas que te trazem a vida? Pessoas que te levam para um caminho de bênção ou de maldição? As nossas palavras, elas podem ser tanto de bênção quanto de maldição. Há poder nas nossas palavras. Você pode profetizar vida ou morte, bênção ou não. Qual é o caminho que você tem escolhido andar? Se esconder ou lutar? Medo vai fazer parte. Mas você tem duas decisões. Mas não se esqueça que no meio dessas duas decisões, assim como ele falou lá com Josué, ele fala para a gente. Senão não estaria aqui, ó, na Bíblia. Ele fala para você. Seja forte e corajoso. E ele fala lá no 11, saias e põe-se no monte diante do Senhor, pois o Senhor vai passar. Sabe aquela coisa de você estar internado e fala assim, o médico vai passar tal hora. Quando falar isso é que você está esperando uma resposta dele. Ou que você vai embora, ou o resultado do exame, ou se você vai ficar mais tempo internado. A mesma coisa. Quando diz, saia, porque o Senhor vai passar, Deus, Ele quer falar com Elias. Deus, Ele quer falar com você. Mas para isso você precisa levantar-se. Se coloque de pé na presença do Senhor. Não fuja da presença do Senhor. Ele é aquele que vai cuidar de você. Ele é aquele que tem restaurado tudo aquilo que foi quebrado. Os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos dons, os nossos talentos. Deus é aquele que tem cuidado de nós. Ele se preocupa com você. O anjo foi lá e levou água e pão. Ele se preocupou com Elias. Mas ele não só se preocupou. Ele não olhou e falou, sabe, tadinho dele, não, quer ficar aí? Fica aí então. Não. Ei, levanta e sai para fora. Sabe quando às vezes você tem que chegar e falar, acorda?
Foi mais ou menos isso. Você sabe quem você é? Você é o profeta que enfrentou aqueles profetas de Baal. Através de você, eu mostrei o meu poder. Através de você. Ele não era qualquer um, mas ao mesmo tempo ele era homem como nós. Sujeito a ter medo, como eu e você. Mas ele não era qualquer um. Você não é qualquer um. Você não é um acaso do acaso. Você não é aquela pessoa que vem para encher linguiça aqui na igreja, encher o banco. Você não é essa pessoa. O Senhor tem chamado você para se levantar e se colocar à frente dele, porque ele quer falar com você. Levante-se, porque o Senhor vai passar. Por quantas vezes for preciso, o Senhor vai enviar os anjos em nosso favor. Você já parou e pensou quantos milagres você já viveu na sua vida? Tem alguns que são visíveis, tem outros que você só pode imaginar. Quando você liga o seu carro dentro da sua garagem e às vezes o assaltante passa direto. Quando você liga o seu carro, sai na avenida e nenhum carro bate no seu. Quando você chega até a igreja e você sai e chega na sua casa e dorme e acorda e vai trabalhar e tem o alimento e se vestiu, tudo isso é o cuidado do Senhor. Às vezes nós esperamos grandes manifestações, grandes milagres. Senhor, se o Senhor cuida de mim, faz alguma coisa poderosa aí por mim. Vamos ler. Lá no 11 diz, saia e põe-se no monte diante do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor disse a ele. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou em um vento de tempestade. Atingiu a montanha. Era um vento tão forte que as pedras saíram do lugar diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava ali. Muitas das vezes, Deus não vai estar no movimento. Sabe? Não procure estar no movimento. Procure estar na presença do Senhor. Procure estar no centro da vontade do Senhor. Diz assim, e depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava ali. Depois do fogo, ouviu-se um som de uma brisa suave. Sabe a sensação de você ligar o ventilador assim no seu rosto? Você sentir aquele refrigério? Eu creio que é essa sensação de uma brisa suave, em que ele pôde ver Deus indo ao seu encontro. O próprio Deus, ele, por quantas vezes for preciso, ele vai dar ordem aos anjos para cuidar de nós. Por quantas vezes for preciso, ele vai nos fortalecer com alimento. Alimento mesmo, a água e o pão. Eu já vi milagre de Deus, que se for para eu contar para você, semana passada uma pessoa chegou em mim e me deu R$300 para eu fazer a compra na minha casa. Eu não pedi nada, eu não abri a minha boca, eu não falei nada. Mas Deus é aquele que cuida de nós. Ele sabe daquilo que eu preciso. Ele sabe do que você precisa. Precisar não é de uma picanha. Isso é o a mais. Isso você vai trabalhar e Deus vai te abençoar e você vai comprar. Mas se você não comprar, aquilo que você precisa, Ele é aquele que vai cuidar disso. E eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu e o Edson, a gente nunca viu tanto a mão de Deus cuidando da gente, quanto nesse momento em que eu e ele estamos desempregados. Nunca uma pessoa pagou nossa prestação da casa e pagou a minha faculdade. Eu não pedi nada, eu não pedi nada.
Deus é o Deus que cuida da gente nos mínimos detalhes. Eu estava em uma escola, lá na Moca, pedi oração para vocês. E vi como Deus é maravilhoso e Deus que realiza os nossos sonhos. Deus não sonha, mas Ele realiza os nossos sonhos. Todas as vezes que eu entrava lá, eu falava, Deus, obrigado, porque o Senhor é o Deus que realiza os nossos sonhos. Porque eu jamais imaginei entrar numa escola dessa. Eu jamais achei que eu tinha capacidade para entrar numa escola dessa, como professora. Eu nunca, moradora da Zona Leste, trabalhava de telemarketing. Sabe aquilo que você olha e fala, é improvável. Deus é o Deus que realiza sonhos. Hoje eu estou estagiando no céu, eu trabalho 4 horas. Vou trabalhar, busco meu filho na escola e vou para casa, cuido da minha casa, estou fazendo as coisas da faculdade, do seminário. Deus é o Deus que cuida da gente. Se for preciso, Ele vai enviar os anjos. Se for preciso, Ele vai dar o alimento. Se for preciso, Ele é o nosso Deus, o Deus que supre todas as nossas necessidades. Não busque a mais do que a necessidade. Ele pode te dar. Mas Ele disse que todas as necessidades. Busque a Ele. Primeiro a Ele. E depois as outras coisas nos serão acrescentadas. Em tudo. É em tudo. Eu vejo a mão do Senhor em tudo. Nas nossas vidas. Em tudo, o cuidado do Senhor, mas Ele pede para que assim como Elias, para que a gente se levante, não fuja, mas que a gente lute e se levante, porque Ele quer falar com a gente. Não em grandes movimentos. Nós cantamos hoje como um trovão. Ele pode. Mas muitas vezes Ele vai falar com você, assim como Ele falou ali com Elias, numa brisa suave. Ouça a voz do Senhor e saia desta caverna. Ele ficou andando por 40 noites e 40 dias com o mesmo alimento. 40 noites, 40 dias. Quantos dias você consegue ficar sem comer? Ele comeu só aquela vez ali, né? Não relata nada na Bíblia que ele comeu depois. Quantas vezes você consegue ficar sem comer? Eu não conseguiria, já estaria morta. Mas Deus é aquele que cuida de nós. E mesmo assim, ele foi para a caverna. E na caverna, Deus pediu para que ele saísse, que ele queria falar com ele. Se existe um lugar em que você precisa se esconder, que seja a sombra do Onipotente. Debaixo das asas do Onipotente. Eu fico imaginando o que seria isso aí, a sombra do Onipotente. No Google mostra, né? É um farol, e aí tem a sombra dele. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, a gente faz a menção de um anjo com as asas e você vindo. Sabe aquela tatuagem, Israel? Da asa, o anjo, a pessoa abraçando. A sombra do Onipotente é aquele que te dá um refúgio. É aquele que cuida de você. Não existe ninguém melhor para cuidar de você do que o Senhor. Ninguém. Às vezes nós contamos os nossos problemas para as outras pessoas. Para muitas pessoas, às vezes. Nós colocamos no Instagram, no Facebook e no WhatsApp. E nós não contamos para Deus. E Deus, acho que às vezes Ele fica assim, poxa, será que Ele já esqueceu de tudo que eu fiz por Ele? Qual é a voz que você tem escutado? A voz que diz, seja forte e corajoso, levante-se e saia porque eu quero falar com você. Ou a voz, hoje mesmo eu vou te matar, então é melhor você se esconder, sai fora e foge. Não vai dar para você. Quantos nãos você já tem escutado? Edson fez uma entrevista esses dias e ouviu um não. Ficou triste, óbvio. Mas Deus não deixou de cuidar da gente. Foi na mesma semana que ele teve a negativa,
essa pessoa deu esse valor para a gente fazer a compra. É Deus mostrando que não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, não é pelo nosso intelecto, é pela vontade dEle. É pelo poder que Ele tem em nós, através de nós e sobre nós. Nós só precisamos entender isso, sabe? Que eu não sou ninguém sem Ele. Ninguém. Eu posso até tentar ser alguém, mas sem Ele eu não sou ninguém. A mesma coisa é que eu não tenho nada, porque tudo é dEle, tudo é para Ele. Ele me deu, não foi eu que conquistei. Tudo que nós somos e nós temos vem de Deus e é para Deus. Deus que cuida de você e diz para você: não fuja, lute, não se esconda. Eu sou contigo, saia dessa caverna. Não fique dentro dessa caverna, não fique dentro desse mundinho, não fique andando com essas pessoas, não fique falando essas coisas. Eu tenho algo que é melhor para você. Vida, vida em abundância.